Olá, tudo bem, pessoal? Como vai vocês? Estamos aqui de volta para fazer o resumo agora do capítulo 2 do belíssimo livro Não Começou com Você. Fizemos a introdução, fizemos o capítulo 1 e agora estamos no capítulo 2. Qual o nome do capítulo 2? 3 gerações de herança compartilhada, o corpo familiar. 3 gerações de herança compartilhada, o corpo familiar. Um título bem completo, né? Bem complexo. Você sabia que você que você compartilha uma herança familiar com seus ancestrais antes mesmo que você venha a respirar nesse mundo aqui? Você sabia disso? Uau, aprendi agora. Interessante, né? Então, como funciona, galera? O Mark, ele vai dizer que antes mesmo de você nascer, você já existe no útero da sua avó. Quando a sua avó está grávida da sua mãe, você já existe como um potencial celular. Porque quando a sua mãe está lá no útero da sua avó, com 5 meses de gravidez, já se formaram ali os óvulos. E um daqueles óvulos ali que se formaram é o potencial você. Uau. Né? Então, olha que descoberta maravilhosa. Por isso, 3 gerações compartilhadas. Porque você, sua mãe, a sua avó, compartilhando um mesmo tempo. Olha que coisa interessante, não? O mesmo corpo. O mesmo corpo, o mesmo ambiente. Biológico. E é isso que Mark vem falar aqui, que os traumas eles podem passar justamente por ele estudar as consequências que existem nesse processo de transição de gerações, não é isso? É interessante que Vygotsky, ele já falava que o desenvolvimento humano vem da relação com o meio. Só que Mark aqui ele vai muito mais profundo. Ele fala do ambiente humano, do ambiente externo, que a mãe está durante a gestação. Que como esse ambiente externo pode moldar a pessoa e pode moldar ela na questão emocional, psicológica e até mesmo biologicamente. É incrível o jeito que ele vem abordar isso, porque no capítulo anterior ele pergunta assim, será que é possível carregarmos traumas de acontecimentos que não vivemos? Agora no capítulo 2 ele vem falar assim, responder a seguinte pergunta, como é que isso pode acontecer? Interessante aqui que ele cita a questão de mães, né, que estão durante a gestação, que estão vivendo um ambiente muito de estresse, aquele cortisol alto afeta diretamente ao bebê. Isso que a Joyce está falando, ele vem trazendo num subtítulo aqui chamado gene biológico. Que acontece o seguinte, antes eles acreditavam que apenas o gene do pai e da mãe era responsável por toda a característica e o temperamento dos filhos. Então bastava que unisse o gene do pai com a mãe ali, tinha-se o DNA e criava a criança ali, pronto, ela vai ser parecida com o pai e a mãe em todos os aspectos ali. Mas durante a pesquisa de Mark, ele descobriu que o gene é simplesmente, que ele chama de blueprint, que tipo é a planta genética, ele é simplesmente a base, o fundamento. E aí entra isso que você está falando, né? Que as emoções que uma mãe sente recorrentemente, tipo na gravidez ali, se a mãe sente recorrentemente raiva, rancor, alguma coisa do tipo medo, tudo isso ele é transmitido para a criança, além dessa questão do gene. E uma coisa que vem falar também dessa questão do gene biológico é que todo o ambiente, a partir do nascimento dessa criança, vai influenciar também em como essa criança vai ser.
os traumas que ela pode adquirir ali também. Não só dessa questão genética, mas também do ambiente, das emoções, do comportamento, das falas e tudo que ela vai viver ali vai moldar ela emocionalmente, psicologicamente e inclusive biologicamente. Porque eu não sei se você lembra, aqui no livro ele vai dizer que alguns acontecimentos eles podem ativar alguns genes, né, do DNA, tanto quanto podem também desativar. Sabe o que isso significa, pessoal? É que é o seguinte, não é que você não vai ter a característica no DNA. O DNA é como se fosse um livro de receita, né? Ele não muda, ele está todo ali com você. Só que partes desse DNA, de acordo com o ambiente, com o comportamento, com as emoções, com a crença que você vai adquirindo, vai ser silenciado, ou seja, vai deixar de ser usado ou vai ser ativado. Isso é fantástico. É porque, lembra que a gente fechou o último capítulo falando que possivelmente esses traumas poderiam trazer coisas positivas? Exato. E é exatamente sobre isso, porque o que acontece, às vezes, no útero, durante a gestação ali, traz a possibilidade de, como se fosse assim, de preparação e de adaptação para o ambiente externo. A mãe ali vai passar, ou o pai, depois a gente vai explicar, porque é muito fácil a gente entender durante a gestação materna, né? Porque estão todos no mesmo corpo, então é fácil a gente entender como que é passado. Depois a gente vai explicar mais ou menos como é que o pai passa também os traumas dele, tá? Então, assim, ali quando o bebê está sendo gerado, ele recebe algumas informações, ele de uma certa forma, ele está se preparando para o ambiente externo. Então, é importante a gente observar que, às vezes, antes de aprender a falar, antes de observar o comportamento dos pais, ou antes de construir qualquer crença a respeito de si, você já está recebendo uma influência do meio. Ou seja, está recebendo uma informação já. Uma informação, isso Olha, mesmo. sua vida vai ser assim, assim, assim. Mas isso não quer que está determinando o seu destino. Mas está orientando, né? Mas a gente tem que pensar o que essa história, na verdade, começa antes da gente ainda lembrar, de a gente ter consciência de alguma coisa. Ele cita aqui que é como se a gente estivesse recebendo, porque ele fala, o DNA não muda. O que vai mudar são isso que você falou, os genes que vai ativar, algumas coisas que vão ativar e outras não vão ativar, né? Exato. É como se a gente viesse com um sistema de adaptação, um pré-programa para uma existência aqui fora, que é o que ele chama, né? Então é importante a gente observar um pouco se o eu sou assim, que a gente tanto fala, só não é mais uma maneira que o organismo aprendeu para responder às situações que vivenciam aqui no mundo externo. E aí, eu acho tão fantástico isso que estava conversando com a Joyce antes da gente começar a gravação, o quanto que existe uma inteligência fantástica no nosso corpo. Porque tudo isso que nós estamos conversando aqui a respeito de traumas, na verdade, traumas tem uma conotação meio que ruim, assim, né? Mas tudo isso é uma inteligência do corpo para te defender, para te colocar numa posição privilegiada. Tipo, se uma mãe sofre, tem um sofrimento lá constante, então o corpo entende, olha, esse bebê vai nascer nesse ambiente, então nós temos que prepará-lo para esse ambiente. Vamos deixar ele um pouco mais recatado? Ou resistente ao estresse. Ou vamos deixar ele um pouco mais resistente ao estresse, resistente a barulho. Isso. Então, o corpo, ele usa essa inteligência para criar mecanismo no cérebro, que é isso que a gente chama de traumas, para defendê-lo. Isso, para criar um bem-estar, de Exatamente. certa forma, né? Para o cérebro é um bem-estar. Sim. Porque ele vai dizer, desse mal eu não vou sofrer. Exatamente. Então, eu vou criar um gatilho aqui para que quando
acontecer algo parecido, eu saiba, não, isso aqui é zona de perigo. Isso mesmo. Então, entendendo tudo isso, a gente parte do ponto de partida que... foi redundante. Entendendo tudo isso, a gente parte de um ponto que, quando essa compreensão nos é dada, a gente pode trabalhar muito mais consciente a questão dos nossos medos, dos nossos anseios, nossas mazelas, né? É isso mesmo. E aí ele traz a questão da epigenética, né? E como foi citado no capítulo anterior, tem uma pesquisadora que mais se aprofundou nesse tema, que é Rachel Yehuda. Exatamente. E ela fez estudos em vítimas, na verdade, descendentes de vítimas... não, na verdade, são descendentes de pessoas que sofreram no Holocausto. Pessoas descendentes de veteranos de guerra. Do World Trade Center. Do World Trade Center, dos nativos dos Estados Unidos. Aí você pergunta, mas os nativos dos Estados Unidos, eles sofreram genocídios. E é interessante que no livro cita que quando não ocorre um suicídio na semana entre essas tribos, é motivo de alegria. Então, tipo assim, eles carregam traumas transgeracionais, que eles chamam. Aí pergunta assim, tá, ok, com a mulher foi fácil de entender, porque tá ali no mesmo corpo. Mas quando é herdado um trauma vindo da parte paterna do homem, aí ele vem explicar veio exemplificar, né? Porque no capítulo 1 ele tratou muito de histórias, né? Então, assim, ele se baseava em histórias, no que as pessoas tinham ouvido, e aí, de alguma forma, ficou gravado no subconsciente e elas reproduziam isso. Só que aqui ele quer saber como que biologicamente isso entra numa memória, né? Um trauma entra nessa memória no subconsciente. E aí ele vem usar uma pesquisa com ratos. E por que ele usa ratos? Porque o gene é muito parecido com o do ser humano. 99%. 99%. Conta aí, como é que foi essa experiência? Então, eles pegaram os camundongos, né? Na verdade, porque camundongo tem um gene muito parecido com o gene do ser humano. É 99% parecido com o do ser humano. Então, eles pegaram esses camundongos para fazer testes. Eles colocaram alguns camundongos para sentir o cheiro de cerejeira. E ali, quando eles sentiam aquele cheiro, eles davam choques nesses camundongos. Esse teste foi feito com camundongos também, porque eles se reproduzem muito rápido. Então, não teria como fazer esse teste com os antigos lá, os pais, os filhos e os netos. Digamos 3 gerações. Assim, 3 gerações. Porque se fosse fazer essa experiência com o ser humano, por exemplo, ia durar aí no mínimo 60, 70 anos. Né, fazer uma experiência dessa. Então fizeram com camundongos, em média 12 anos ali, fizeram essa experiência. 12 semanas. 2 semanas, né? 12 semanas, na verdade. Então, os filhos e os netos dos camundongos, eles puderam verificar que eles sentiram a mesma coisa que os camundongos que sofreram o procedimento lá atrás, que sofreram, né, o choque. Quando eles eram expostos ao cheiro da cerejeira, eles também sentiam a sensação de medo. Eles ficavam aterrorizados. Eles ficavam aterrorizados. Ou seja, então ali perceberam que o gene daqueles camundongos foram todos afetados. E aí é o que eles chamam de transgeracional, né? Isso. Trauma transgeracional. E aí, assim que eles descobriram como que é passado pelos pais. Eles pensaram assim, então, alguma coisa no sêmen, né, no espermatozoide, pode também transferir. E é interessante que, diferente da mulher, o óvulo é formado já na gestação, enquanto o bebê está sendo formado. Só que do homem, no caso, é lá na puberdade. Então, assim, os traumas que são vividos dessa época também são... de alguma Eles certa podem forma, sofrer, né? Que o adolescente, né, o homem esteja passando, eles podem ser afetados também ali, né?
Só que ele continua o estudo e ele fala que esses mesmos ratos que passaram por esse trauma, tiveram eles foram vítimas de traumas transgeracionais, eles também puderam se recuperar num ambiente depois seguro e mais estável. Então aqui ele mostra a possibilidade de cura dos traumas. Então a gente não precisa herdar e achar que é nosso e a gente vai viver com isso. Na verdade, há possibilidade de cura. Ou seja, reconhecer um padrão, conhecer esse padrão já reduz extremamente a capacidade desse padrão continuar dominando sobre a sua vida. Não é verdade? É isso mesmo. Então, galera, aqui a gente finaliza o nosso resumo do capítulo 2 e agora a gente vai para capítulo 3. Capítulo 3 vai ser a mente familiar. Ele vai revelar aí por que irmãos criados por mesmos pais ou terem os mesmos genéticos, os pais têm traumas diferentes. Aguardo você lá, hein? Até o próximo vídeo. Beijo dourado. Tchau, tchau. Tchauzinho. Beijóis.